Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós vimos alguns vídeos na internet, como também o modismo, onde surgem pessoas com manias, com novas revelações. E essas pessoas estão querendo judaizar a igreja, um movimento judaizante, e eles querem colocar isso na igreja de várias formas. Na guarda de sábado, na própria língua hebraica, nos costumes hebraicos, nas tradições, nas festas. E eles estão querendo invadir a igreja com os costumes e tradições judaicas e até mesmo com coisas da lei. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 4, ele adverte a igreja sobre tal movimento. Diz assim a palavra de Deus: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós vemos o perigo desse movimento, pois se a igreja do Brasil aderir a esse movimento, ela está saindo da graça de Deus, ela estará decaindo da graça dada mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero ler também uma passagem aqui sobre se nós devemos falar o nome de Deus em hebraico, glorificar Jesus em hebraico ou não, porque eles estão querendo colocar esta doutrina também na igreja sobre falar de Deus em hebraico. Em Filipenses capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo nos adverte também sobre isso, nos dá uma revelação, melhor dizendo, sobre isso. Capítulo 2, versículo 9 ao 11, ele diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ou seja, ele está falando que qualquer língua, português, francês, esperanto, espanhol, língua japonesa, qualquer língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele fala as línguas das nações. Então, se for qualquer língua, logo Deus aceita as línguas que o glorifiquem. E Deus aceita as línguas que confessam Jesus como Senhor. Em Atos capítulo 2, Lucas escreveu também algo que nos chama muita atenção para que a igreja fique precavida desses embustes, dessas novas descobertas que não vieram na igreja primitiva, não veio na igreja primitiva. Essas descobertas só vieram agora, nos últimos dias, exatamente para enganar os incautos, os leigos, os neófitos, e nós devemos estar precavidos, advertidos para não cair em tais enganos. Atos 2, versículo 7 e 8, eu quero ler principalmente aqui o 8, que diz: como é, pois, que os ouvimos falar cada um na sua própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, e os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próxima
próximas a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Veja, ouvinte, que cada um na sua própria língua, várias nações glorificavam a Deus de acordo com a sua nação. O Espírito Santo deu o entendimento aos ouvintes para ouvirem o que eles glorificavam a Deus. Os 120 cristãos glorificavam a Deus, exaltavam o Senhor, e aquelas pessoas das nações ouviam de acordo com a sua própria língua natal. Então Deus não tira a língua daquele povo, Deus não coloca o hebraico, pelo contrário, Deus aqui estabelece a tradução na língua de cada forasteiro. E a palavra de Deus mostra isso claramente em várias passagens. Por exemplo, em Salmo 126, versículo 2, o salmista fala que eles exaltavam o Senhor e diziam na sua própria língua o que Deus tinha feito por eles. Leiamos aqui o que diz Salmo 126, versículo 2. Diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. As nações diziam o quê? Grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles chamavam Deus de acordo com a sua língua, com a sua língua de nação. 1 Coríntios capítulo 14, também o Espírito Santo nos deixa registrado para que a igreja esteja prudente, analisando esses novos modismos que surgem aí para confundir mais e mais em vez de edificar. Observe que essas novidades servem para trazer confusão e não edificação. Coríntios 14, 21 diz assim: está escrito, Paulo referindo-se ao que está escrito nas escrituras do Antigo Testamento, está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Veja que Paulo repete o que está escrito. Ele diz: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros o Senhor vai falar. Quer dizer, uma língua estranha e por lábios estrangeiros, pela cultura daquele povo, pelo estilo de língua daquele povo, Deus vai falar para o seu povo, e mesmo assim aquele povo não ouvirá por causa dos seus pecados. Se fosse errado falar na língua das nações, Deus não teria deixado tantas passagens. Agora Isaías 28, 11, eu quero ler aqui para vocês, Isaías 28, 11, e mostrar como Deus está, pelo profeta, valorizando também as línguas das nações, assim como o Espírito Santo valorizou na descida em Atos capítulo 2. Agora o profeta diz: na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Então você vê, amados ouvintes, vocês que estão nos ouvindo aí pelo YouTube, pelo vídeo e nos assistindo, como há um perigo em você ficar bitolado na língua hebraica. Agora, outro assunto de suma importância também, para que estejamos precavidos, é sobre as festas judaicas. Eu entendo que muitas igrejas fazem estas festas por causa da cultura de Israel e para mostrar como era que eles faziam as festas, como eram organizadas e estabelecidas as festas. Agora, o grande problema é que essas festas estão virando até doutrina de celebração, de adoração, até ensinamento de forma judaizante. E nós devemos nos prevenir de tais heresias. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados.
Deus está aqui através das escrituras de Paulo, advertindo a igreja que a igreja não deve aceitar nenhum julgamento de ninguém, de apóstolo, de profeta, de pregador, de missionário, de ninguém, para que tal julgamento venha trazer as festas judaicas. Pelo contrário, Paulo está dizendo: ninguém vos julgue. Gálatas 2,16, o apóstolo Paulo também, escrevendo às igrejas da Galácia, ele diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela lei em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Quer dizer, tudo que é da lei, tudo que Moisés e os profetas, tudo que eles fizeram no passado, não serve de nada, não altera nada, nem diminui nada da salvação, no sentido de que você tem que ser salvo, tem que diminuir algo, seus pecados, suas culpas, seus erros, fazer tais festas. Não vai diminuir, nem vai acrescentar como galardão, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei, como Paulo nos escreveu. Outro assunto importante é a guarda do Shabat, ou do sábado. Há vários problemas, inúmeros problemas para que a igreja queira guardar o sábado. Até porque Paulo diz: ninguém vos julgue pelos sábados, plural. Ou seja, tanto o sábado semanal, mensal ou anual. Paulo diz: ninguém vos julgue pelo sábado. Filipenses 2:16, 17. E o sábado é um problema, como eu estava falando, por causa do fuso horário. Se o sábado é uma lei moral eterna, qual sábado deve se guardar? Porque a lei moral é uma só. A lei do amor, ela é única. A lei da adoração ao único Deus é eterna e é única. Agora, se o sábado ele é eterno e é moral, qual é o padrão de sábado para se guardar diante do fuso horário do planeta Terra? Porque existe o sábado de Israel, existe o sábado do Japão, existe o sábado da Austrália, existe o sábado da Antártida, existe o sábado do Polo Norte, do Polo Sul. Então há vários sábados. Qual deles é o verdadeiro? Porque se só tem um verdadeiro, os demais são falsos. E não há condições para a igreja gentílica guardar o sábado. Até porque em Mateus 11, 27 e 28 em diante, Jesus ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e achareis descanso para vossas almas. Achareis o quê? Descanso. Ele falou para quem? Para os judeus. Os judeus não tinham ainda o descanso espiritual em Cristo. Mas em Cristo, o sábado, que era um tipo, se cumpriu em Cristo, literalmente, quando ele disse: achareis descanso, achareis sábado para vossas almas. Então, se o sábado ele é uma lei moral, qual sábado deve se guardar? Outro problema para o sábado: se o sábado é uma lei moral, ele não era para ter sido criado como um dia de sétimo dia, de um numeral sétimo. Mas o sábado era para ter sido eterno, assim como a lei moral é eterna. Por exemplo, a lei do amor é eterna, a lei é eterna, a lei de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar o próximo, de honrar, de respeitar, a caridade, a benignidade, a benevolência. São frutos da lei moral que ela é eterna, assim como é eterno o próprio Deus, porque Deus é eterno. E se a lei faz parte do caráter eterno de Deus, Deus nunca as criou, porque ela é eterna como Deus é eterno, porque é peculiar, é inerente à própria pessoa de Deus. E o sábado não é eterno, porque foi criado. Logo antes do sábado ser criado, os anjos não guardavam o sábado, até porque não existe sábado universal. Sábado, ele está circunscrito a um lugar, a uma região, a um povo. E Deus fala do sábado para um povo, o povo de Israel. Então, o sábado, ele é chamado de sombra. Logo,
não é uma lei moral. Até porque dizer que o sábado é uma lei moral, nós diríamos que Noé não cumpriu a lei moral. De certa forma ele teria sido imoral, porque Noé não guardou a lei, não guardou o sábado, guardou a lei moral, mas não o sábado. O sábado só veio posteriormente. Abraão também não guardou o sábado, nem Isaac e nem Jacó, pois o sábado veio em Moisés 430 anos depois, quando Moisés libertou o povo de Israel e Deus deu suas leis. Então não há registro do sábado antes de Moisés. Há quando Deus cria o sétimo dia, mas como sábado só vem depois do próprio Moisés. Outra observação sobre a lei. Nós falamos já da língua, que não há necessidade de nós ficarmos falando em hebraico para invocar Deus. Falamos das festas judaicas, falamos do sábado. Agora eu quero falar da lei. Muitos argumentam dizendo que os cristãos não têm lei. Quer dizer que não pode se guardar a lei, então podemos matar, roubar, adulterar. Porém não é isso. O cristão tem uma lei sim. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, versículo 2, que nós temos a lei do Espírito, não a lei dada no Monte Sinai, mas a lei do Espírito. Paulo diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo mostra que nós cristãos temos sim uma lei. Nós matamos, nós não roubamos, nós não matamos ou adulteramos por causa da lei espiritual que é Cristo. Não por causa da lei de Moisés, mas da lei de Cristo. 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 9, versículo 21, algo também sobre que ele próprio não guardou a lei. O apóstolo dos gentios não guardou a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Veja o que Paulo diz. Versículo 20 e o 21. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Veja o que Paulo diz, que embora não esteja debaixo da lei. Mas ele se fez isso, que estava debaixo da lei, para ganhar os judeus que guardavam a lei de Moisés. No versículo 21 ele diz, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Paulo se fez um homem sem lei, para salvar os que não estavam debaixo da lei. Mas ele diz, abre um parênteses, ele diz, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Anteriormente ele disse que não guardou a lei de Moisés, mas agora ele está dizendo que ele guardou a lei de Cristo, diferente da lei de Moisés, para ganhar os que estão sem lei. Ele se fez sem lei para ganhar os gentios que estavam sem lei. E por último, eu quero terminar aqui a extinção da lei. Paulo citando claramente em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, e Hebreus 8, 13, Jeremias 31, ele também diz isso. Vamos ler aqui 2 Coríntios 3, 14. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 3, 14. Desculpa, eu li o capítulo 4. Mas é o 3, 14 que diz assim, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Paulo está mostrando aqui que o velho pacto em Jesus Cristo ele é abolido. Você pode observar lá em 2 Coríntios 3, 14. Eu li errado, mas ratificamos. Você pode ler também em Jeremias 31 ao 34, onde ele diz que escreverá a lei agora no coração. Hebreus 8, 13, ele fala que a lei ficou caduca. Pois a lei serviu apenas de aio, a lei serviu apenas de degrau para nos levar a Cristo. Ela não é algo eterno que veio para ser estabelecido eternamente. Gálatas capítulo 3, 19, 24 e 25 fala isso, que a lei serviu de aio para nos levar até em Cristo. Meditem no que foi falado para que nós não sejamos presa da lei judaica.
Deus em Cristo vos abençoe.